Excel, né? Vamos começar aqui a compartilhar com vocês uma tela de conceitos, né? Eu estou intitulando conceitos, né? Conceitos. Mas é comum o pessoal usar a palavra sintaxe, né? Que é assim, o jeitão, a estrutura da função. Então, todas as vezes que eu quero digitar uma frase que começa com igual aqui, não tem a ver com a função isso, tá? Mas toda vez que eu quero digitar uma frase que começa com igual para mostrar, por exemplo, como é a sintaxe de uma função, então, se eu colocar o igual, ele está esperando uma fórmula. Então, eu pego e começo com apóstrofe, e aí, depois que eu coloco o apóstrofo, aí eu coloco a sintaxe da função, é a proc-v, tá? proc-v, abre o parênteses, né? Aí é que começa, né? Aí é que começa a função propriamente dita, né? Aí eu tenho que pegar e colocar na função o valor, né? O valor a ser pesquisado. A ser pesquisado. Se eu pensar em uma tabela, eu tenho que pensar que dentro de uma tabela tem vários valores. Qual valor eu quero procurar? Qual valor eu quero pesquisar? Né? Eu vou colocar uma outra palavra aqui, buscar. Qual o valor a ser buscado? Tá? E aí põe um ponto e vírgula, e aí põe a destacar a tabela de dados. Tá? Tabela de dados. Isso você tem que fazer sempre, né? Sempre tem que fazer. E o último argumentário aí é o número da coluna. O número da coluna. Entenda, não é a letra correspondente à coluna, porque toda coluna tem uma letra que corresponde a ela. Tem a coluna H, tem a coluna F, tem 16 mil colunas. Mas o que ele pede na função proc-v é o número da coluna. Então tá aí, ó. Como eu comecei com igual, mas antes do igual eu coloquei um apóstrofe, ele pegou e entendeu isso aqui como uma frase, tá? Então tá aí a minha frase básica da planilha, né? Conceito de proc-v. Onde que eu encontro a função proc-v? Eu encontro aqui em fórmulas, que eu acho que é o caminho mais fácil, pesquisa e referência, e você vai em ordem alfabética, tem lá o proc-v. Essa é uma forma de você encontrar o proc-v. Tá aqui na célula A3, tá o proc-v. A outra maneira que você tem é indo pelo assistente de função, f de x, e aí você escolhe nas funções lá, em ordem alfabética, o proc-v, né? E ele traz os argumentos da função proc-v, que nada mais são do que campos a serem preenchidos. Esses que estão destacados com negrito, eles são obrigatórios, que é o valor procurado, o valor a ser buscado, a tabela de dados, a matriz tabela e o número índice da coluna. Esses três aqui a gente tem que colocar. Isso aqui é opcional, depois eu converso com vocês a respeito dele, que ele não é tão efetivo. Uma outra maneira que você tem de colocar a função proc-v é digitando o proc-v, né? O proc-v diretamente na célula. E aí ele vai te dar aqui, essa caixinha que eu estou deslocando para cá, tem o valor procurado, ponto e vírgula, a matriz tabela, ponto e vírgula, e o número da coluna. Então, as três formas sempre vão exigir que eu preencha três coisas. O valor que eu estou procurando dentro da tabela, a tabela com todos os seus endereços destacados, e, por fim, qual o número da coluna da tabela que eu quero. Eu só estou com um problema aqui que eu não tenho nenhuma tabela, porque se eu tivesse uma tabela aqui, eu faria a exemplificação
com mais propriedade para vocês. Então, eu vou criar uma tabela aqui muito simples, tá? Só para ter uma tabela de frutas aí, tá? Uma tabela de frutas na qual eu tenho lá o preço da fruta, tá? O preço da fruta, o preço da fruta, eu tenho lá uma quantidade em estoque, tá? Uma quantidade em estoque. Então, eu tenho lá uma fruta, né? Que é a primeira fruta que eu tenho lá, é a laranja. Laranja. Eu tô lá com o preço padrão aí de laranja, né? 2,69 e eu tô lá com 50 sacas, tá? A segunda fruta que eu tenho lá a pera, né? A pera, eu tenho lá o valor padrão dela aí, né? 7,99 e tem lá umas 50 caixas lá. Não, 50, não, 150 caixas. E eu tenho, por fim, aí a melancia. Melancia, né? Melancia. Tem que tirar esse acento aqui. Melancia, não. Melancia. E a melancia tá, o básico aí tá 13,90, né? 13,90 é a unidade aí, 13,90 e eu tenho lá 1.000 unidades de melancia, né? Tá lá. E eu poderia ter mais coisas aí, né? Mais frutas aí, mas com essa tabela aqui já fica fácil de eu fazer um PROC-V aqui, tá? O PROC-V aqui vai me retornar, pessoal, vai me retornar ao colocar aí o código do produto, ele vai me retornar, né? O nome do produto, ele vai me retornar o preço do produto. Então, o que eu preciso aqui, nesse momento, é pegar e colocar só uma frase assim para alertar o usuário, né? Digite o código, né? O código do produto. Digite o código. Quando o sujeito digitar o código aqui, nesse campo, né, que eu vou colocar aqui de amarelo, quando ele digitar aqui, aí deve aparecer o nome, deve aparecer o preço e deve aparecer aqui a quantidade que eu tenho em estoque. Beleza? Então fica muito fácil. Só que para isso eu preciso fazer o seguinte, eu preciso incluir aqui uma coluna, eu vou fazer isso dessa forma, eu vou deslocar para cá, vou ter uma coluna vazia e vou criar uma coluna de código. No PROC-V, eu tenho que sempre ter uma coluna com os códigos em ordem crescente, tá? Se for numérico, ou em ordem alfabética, se for em palavras. Aqui eu tenho o código 1, o código 2, o código 3. Produto 1, produto 2, produto 3. Então, tá ficando assim a nossa lógica aqui, ó. Digite o código do produto. Quando a pessoa digitar aqui o código do produto, deve voltar nessa célula o nome do produto. Nessa outra célula, o preço do produto. E aqui na frente de estoque, a quantidade em estoque do produto que foi digitado o código aqui. Então aqui eu tenho que ter um PROC-V, aqui um outro PROC-V e aqui um último PROC-V, que é o tema da aula de hoje. Então eu vou colocar aqui, por hipótese, eu vou colocar aqui o número 1. Então deve aparecer aqui nessa célula a palavra laranja, fruto de um PROC-V. Agora, por que a palavra PROC-V? É porque ele vai fazer uma procura nessa tabela aqui, uma procura na vertical. Quando eu lançar o código aqui, ele na vertical, nesse sentido vertical, ele vai procurar o nome ou o preço ou a quantidade de estoque, sempre numa vertical, sempre numa coluna, ok? Porque eu tenho o PROC-H também. O PROC-H ele faz a busca na horizontal, mas depois a gente fala sobre o PROC-H. A gente precisa deixar bem claro o conceito do PROC-V. Então aqui deve aparecer a palavra laranja porque eu joguei aqui o número 1. Como eu faço? Eu clico aqui e coloco a função PROC-V. Fórmulas. Aí eu vou aqui em pesquisa e referência e procuro aqui o PROC-V.
Achei o PROC-V aqui, ó, no meio da minha tabelinha, tá com delay aí, vamos ver se ele apresenta aí o PROC-V para mim. Deixa eu ver, tá aqui, o PROC-V tá aqui, estacionei, cliquei nele, aí vem essa caixa flutuante. Deixa eu ver uma posição boa para a gente colocar essa caixa flutuante aqui em cima, tá? Vou colocar aqui em cima a caixa flutuante, ela deve aparecer aí para vocês dentro de instantes aí a caixa dos argumentos do PROC-V, tá? Então, estou só aguardando ela aparecer ali para eu começar a fazer os destaques. Tá com um atraso considerável aí, viu? Bem considerável. Vamos ver se aparece. Vamos ver se surge aí. Ah, apareceu. Tá? Então, a primeira coisa que eu devo destacar aqui é o valor procurado. Valor procurado. Eu não vou digitar o número 1, número 2, número 3 aqui. Eu vou digitar o endereço ou clicar sobre o endereço. Eu cliquei aqui no amarelo, ele ficou com essa animação aqui. E aí eu vou fazer a marcação na tabela, que é o segundo argumento. Tabela, ela começa no primeiro código e vai até a última informação do último código. No nosso caso aqui, essa tabela ela foi de A4, desde esse endereço até o último endereço aqui, o endereço D6. E a coluna que traz o nome, essa que é a parte que às vezes traz uma certa confusão. A coluna que traz o nome é a coluna B, mas eu devo colocar o número da coluna. A coluna A é a coluna de número 1, é a primeira coluna. A coluna B é a coluna de número 2, é a segunda coluna. Aqui eu coloco o número 2. E quando eu faço isso, esse último argumento ele não é obrigatório, depois eu esclareço. Para a coluna que traz o nome da fruta, e aí vem aí laranja. Se eu alterar aqui para 2 e der um Enter, ele altera para pera. Se eu colocar aqui, ele é a melancia, tá ok? No nosso exemplo é o 1, laranja. E o preço da laranja? Ora, o preço da laranja ele requer uma PROC-V para o endereço referente ao preço que está na coluna 3, na coluna C. Então, eu vou fazer a função PROC-V por aqui, ó. Vou inserir função, né? É a mesma coisa, né? Vou pegar aqui uma função que foi recentemente usada, foi o PROC-V. Ele acha para mim, é uma outra forma, né, de encontrar. E aí vem aqui os argumentos, tá ok? O valor procurado é nesse endereço que a gente digita. Digite o código, onde? Em H3. Aí a pessoa digita em H3 e faz a busca na tabela. A tabela está em destaque, desde o A4 até o D6. E por fim, a gente tem aí o índice, o número do índice coluna, ou o número da coluna. Esquece a palavra índice que fica fácil. O número da coluna é o número do preço, é o número 3. E aí você tem lá, ok, e põe lá aquele símbolozinho, né? Que é bom, né? Para preços, é bom você colocar esse símbolo de real aqui. Por fim, a quantidade de estoque, né? Essa quantidade de estoque você pode fazer assim, ó, igual PROC-V. E aí você digita a função. Eu acho mais chatinho, mas você pode fazer isso, ó. Procurar o valor, né? O valor procurado nessa tarjinha aqui, nessa tag. Aqui, ó, o valor procurado é o valor que eu colocar em H3. Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Eu marco aqui a matriz tabela. Ponto e vírgula. E o índice, número, índice, coluna, conforme eu falei para vocês, abrevi para número da coluna. Número da coluna é coluna 4.
porque A1, B é A2, C é A3 e D é A4, que é onde tem a quantidade em estoque. Fecha parênteses, dá um Enter. E está feita aí a PROC-V da laranja. E aí, a PROC-V da melancia. Pô, qual é o preço da pera? Você põe o número 2 e fica sabendo que o preço é 7,99. Você põe lá o número 1 e fica sabendo qual o estoque de laranja, né? Qual o estoque de laranja? 50 sacos. Alguém mais objetivo, vamos botar assim, falar, o professor, mas eu estou vendo aqui. Melancia é 13, é 1.000, laranja é 2,60, é 50. Eu estou vendo e é muito fácil encontrar. Mas se ao invés de 3 produtos eu tivesse 1.500 produtos, aí já ficaria mais difícil. E você tendo em mãos o código do produto, como você encontra em qualquer supermercado aí, nas balanças eles têm o código do produto, e aí já dá o preço, já dá a descrição, é por aí que eles caminham. Tá? Outro exemplo, pessoal, com uma tabela que ela deu um pouquinho mais de trabalho para eu elaborar, mas é uma tabela real, tá? É uma tabela com valores atualizados, tá? Eu vou reduzir aqui o zoom de propósito, só para vocês terem assim uma visão completa da planilha, tá? Nessa planilha eu tenho aí 4 colunas também, e eu tenho aí alguns produtos que são vendidos nesses grandes magazines, tá? Geladeiras, frigobar, são eletrodomésticos e eletrônicos em geral, tá? E os preços aí bem atualizados. Então, se você pegar lá aquele Galaxy S20, ele tá por 4.490. Na verdade, ele tá por 4.500, tá por 4.799, mas parece que eles estão em promoção aí. Não é aquele que vira tablet, não. Mas tem lá também um iPhone 11, branco, desbloqueado, que normalmente é mais caro. Então, eu peguei aí uma pesquisa. E aqui do lado direito, eu tenho aqui umas orientações. Após digitar o ID, pede-se qual a descrição do produto, qual é o preço do produto, qual o estoque do produto. Então é simples assim, ó, você pega e destaca uma célula para que você possa colocar o identificador, que é esse primeiro número que aparece aqui em ordem crescente, e assim que o usuário digitar o número aqui, aí deve aparecer aqui embaixo a descrição do produto, qual o preço do produto e qual é o estoque do produto. Portanto, eu vou precisar de 3 funções iguais a PROC-V, só que uma para cada coluna, uma para a coluna do nome do produto, uma para a coluna do valor do produto e outra para a quantidade em estoque do produto. Ou seja, eu vou precisar fazer buscas para retornar valores que estão registrados nessas colunas ou nessa vertical. Então, fica mais ou menos assim, ó. O professor, é obrigatório colocar uma célula em amarelo aí? Não, não é obrigatório, mas é bom para quando a gente está dando aula, o aluno saber que é nessa amarela aqui que ele vai digitar o valor que ele vai procurar nessa tabela, tá? Aí a gente pega e coloca um dos valores que a gente tem aqui. Eu vou, por exemplo, colocar o número 13. Quando a pessoa der o Enter, deve aparecer qual é o nome do produto ou a descrição do produto cujo código é o 13. Deve aparecer aqui smartphone Samsung Galaxy S20 com 128 GB. É isso que eu espero que apareça aqui quando estiver configurada aí a minha PROC-V. Então vamos fazer a PROC-V. PROC-V está aqui, ó. PROC-V, assistente de função, PROC-V. Eu dou um OK e aí aparece aí o assistente de função. O valor que eu estou procurando é esse valor que está em H4.
A matriz tabela, ela começa sempre aqui no primeiro código e vai até o último valor em estoque. Não entra os títulos das colunas, vai desde o A2 até o D19. E aí eu pego o número da coluna que me retorna a descrição do produto. A descrição está na B. Eu não posso colocar a letra B aqui. Eu devo colocar o número da coluna B, que é o número 2. Por quê? Porque o número 1 é A, o número 3 é C. É meio que enfiado na cabeça da gente isso, né? E aí você dá um OK e aparece lá a descrição do produto. Eu vou aumentar o zoom aqui para você ver direitinho aí a situação que eu conquistei aí, né? Quando eu fiz a inserção do PROC-V. Dá uma olhada aí, tá com um delay, mas vai aparecer aí para vocês. Olha lá, ó. Tá lá o smartphone. E quando eu clico 2 vezes, aparece a PROC-V dele. E na PROC-V, o valor azul é esse valor que tem aqui envolvido aqui por essa borda. E o valor que está em vermelho aqui é o mesmo que a da tabela, né? O endereço da tabela que está aqui do lado, né? Ó, tá aqui do lado destacada, né? Em vermelho, aí é a tabela, em azul essa célula, e o número 2, que é a parte que é mais abstrata para o aluno, é que diz respeito ao número da coluna. É o número 2, porque eu quero a descrição desse produto. Agora eu vou ver o preço, né? Para o preço é semelhante, né? Você pega a função PROC-V, tá aqui. O valor procurado está aqui, a tabela está aqui, né? O valor procurado está aqui, clica na matriz tabela, está aqui, clica no número índice da coluna, que para o preço é o número 3. E dá um OK. E quando você quer fazer aquela formatação mais apropriada para os valores do tipo monetários, né? Tá aí, né? Valores contábeis, tá aí. Quantidade em estoque, eu espero que nesse produto aqui apareça 665 nessa célula. 659 nessa célula, que é o valor correspondente ao estoque do produto 13. Mas para que isso surja automaticamente, quando eu lançar o 13 aqui, eu devo estabelecer aí uma função, né, uma fórmula. Dentro da biblioteca de função, eu tenho aqui o PROC-V, que é uma função de busca e referência. O valor procurado, ele está aqui. A matriz tabela está aqui, desde o A2 até o D19. Isso aí poderia ser mais difícil para a gente envolver essa tabela se ela tivesse muitas linhas, né? Eu estou com a tabela de 18 linhas, mas se eu tivesse com uma tabela de 1000 linhas aí, já ficaria mais difícil de eu selecionar, mas é necessário selecionar. E aqui na coluna 4 eu tenho essa coluna aqui, que é a coluna D, cujo número é 4, eu tenho o estoque. Então tá aí o estoque do produto. Deixa eu só estabelecer aqui a posição correta para fazer a função, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou estabelecer aqui a função. O valor procurado está aqui, a matriz tabela está aqui e a coluna 4, ok? Tá lá o estoque. Não, peraí. Deu alguma zebra aqui. Peraí. Ah, tá. Aqui tem que ser o valor do 13, né? Tá certo. O 13 está aqui. O estoque está aqui. Precisamente esse aqui, 659. Tá certinho. Ótimo. Essa que é a ideia, né? De se passar. Agora, uma dica que eu posso dar para vocês é a seguinte. Ao invés de você pegar e ficar marcando a tabela todas as vezes, clicando no primeiro endereço e indo até o último endereço,
Você pode perder essa seleção no meio do caminho, então você tem que selecionar de novo. Quando você perde a seleção, não adianta tentar continuar, né? Então você deve ter um certo trabalho para marcar. E no sentido de poupar um pouco o seu trabalho, a minha sugestão é que você marque uma vez e coloque, por exemplo, aqui, eletro, tá? Você dê um nome para essa seleção que você fez, eletro, tá? Aí, você lembrando que o nome é eletro, você vem aqui, ó, e ele vai mostrar para você a palavra, cadê? Eletro e eletro. Eu acho que eu não dei o enter aqui, peraí. Deixa eu acertar aqui. Marcar aqui, ó. Marquei e coloquei aqui. Eletro. De elétrico, eletrônicos e eletrodomésticos, tá? Então tá lá agora, quando eu clico aqui e clico na palavra eletro, ele... Pô, mas por que ele não tá marcando? Eletro. Ele não me deu... Não me deu a chance de fazer isso. Deixa eu colocar aqui. Marquei e vou colocar aqui. Eletrônicos. Tá aqui e dou um enter. Joia. Agora, quando eu clico aqui e pego eletrônicos, ele marca para mim. Tá? Esse eletro aqui eu tinha feito a seleção errada. Tá? No gerenciador de nomes aqui, eu consigo pegar e ver, tá? O eletrônicos e o eletro. Esse eletro aqui eu não vou ter ele mais não, eu vou excluir esse nome aí. Agora eu vou ficar aqui só com eletrônicos, tá? Eletrônicos. E aí, quando eu estiver fazendo a minha função PROC-V, né? Ao invés de eu selecionar de A até A19, eu simplesmente faço a digitação do nome eletrônicos aqui. Vai ficar bem mais fácil de definir aqui. Eu vou apagar a função para mostrar para vocês como que funciona quando a gente tem um nome, tá? É igual proc-v, aí você abre o parênteses, o primeiro argumento é o valor procurado, ok? Valor procurado, tá aqui, ponto e vírgula. O nome da tabela é eletrônicos, tá aqui já a tabela, eletrônicos. E o que eu quero dessa daí é o número 2, que é essa descrição. E aí ficou assim a PROC-V, ó. O endereço, o nome da tabela e a coluna que eu quero. A diferença está aqui, né? Antes eu tinha que selecionar. Tá aqui, ó, no deixa eu aumentar aqui que fica melhor para o aluno ver. O aluno que está no celular. A diferença está aqui, ó. Quando eu faço nessa modalidade, eu digito a palavra eletrônicos que corresponde à tabela. E quando eu não tenho esse conhecimento, eu pego e simplesmente eu marco a tabela. Qualquer um dos dois funciona com perfeição. Quando eu uso essa fixação através de... Quando eu uso essa fixação através de um recurso aí do Excel, que é o F4, né? Que eu pressiono a tecla de função F4, ele realmente trava a linha e trava a coluna da tabela. Isso aí é interessante. E quando eu dou um nome para a tabela, como foi o caso aqui, agora deixa eu só fixar aqui, né? Ele é útil para você não ter que ficar se preocupando com os endereços que são relativos, né? Relativos às fórmulas. Então, vale a pena você fazer isso. Só que quando você faz essa operação aqui, ele dando um nome para o intervalo, isso aí já evita de você ter que fixar, porque o nome ele sempre vai estar relacionado a uma tabela, né? Você pode dar nomes para tabelas
ou pode dar nomes para endereços, né? Isso aí é tranquilo, para você localizar mais facilmente, né? Eu posso chamar essa célula aqui de ID, por exemplo, ID, e aí toda vez que eu tiver numa seleção de eletrônicos, eu falo, agora eu quero localizar a célula ID. Ele encontra para mim aqui a célula ID. Colocar nomes em tabelas, eu acho que é uma das coisas que mais facilita a vida de quem tem que manipular essas tabelas grandes, esses dados de cadastros grandes. E ele sempre vai suprimir aí a necessidade de se colocar os cifrões. Fica bem mais tranquilo para você trabalhar com um nome, né? Tá aqui, ó, eletrônicos, do que com um endereço desse tipo aqui, dessa natureza.